Boa noite a todos, esse é o fechamento de mercado e hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2017, um dia bastante importante, já que o Banco Central norte-americano anunciou a segunda elevação de juros em menos de 3 meses. Isso teve um efeito muito imediato sobre os mercados, mas a seguir eu vou mostrar o efeito sobre o Ibovespa, também praticamente de pronto após a decisão de política monetária por lá. Sem surpresas, o Banco Central norte-americano elevou a taxa de básicas de juros em um patamar entre 0,75% e 1% ao ano. Algumas apostas do mercado precificavam uma elevação um pouco mais bruta, mas isso acabou não sendo confirmado. Mais importante para o desempenho das bolsas, que passaram a renovar máximas após a decisão de política monetária, foram as declarações de Janet Yellen, a presidente do Banco Central, na qual ela sinalizou novamente o gradualismo no processo de aperto monetário, mostrando que os dados da economia de lá serão preponderantes para que as próximas decisões sejam pautadas. É importante mencionar que alguma parte do mercado acreditava em 4 elevações de juros. Esse movimento perdeu um pouco de força depois desses pronunciamentos de Janet Yellen e o rendimento dos treasuries norte-americanos, a renda fixa norte-americana, passou a desacelerar após essas declarações. Vamos aqui na tela para entender o movimento de hoje. Então, começando pela Ásia, oscilações essas que não refletem ainda essa decisão de política monetária. Hoje o Nikkei japonês fechou numa queda de 0,16%, o Hang Seng lá em Hong Kong 0,15% de queda e o índice na China 0,08%. Na Europa, onde também não figuram, não representam ainda essas oscilações, essa decisão, também tivemos oscilações positivas, mas em margens bastante estreitas. Então o FTSE inglês subiu 0,15%, o CAC francês 0,23% e o DAX alemão 0,18%. Aqui existe também cautela em relação ao fronte político da Europa. Teremos eleições presidenciais na Holanda, também a eleição presidencial na França se aproxima, então, portanto, o investidor adotando uma postura mais cautelosa. E nos Estados Unidos, essas oscilações já refletem a decisão de política monetária e as bolsas passaram a atingir máximas após o pronunciamento. Então, o Dow Jones fechou numa alta de 0,54%, S&P 0,84% de avanço e Nasdaq subiu 0,74%. Aqui o Ibovespa, como vocês vão ver seguir no gráfico, teve um desempenho muito forte após a decisão, ele fechou praticamente na máxima, uma variação de 2,37% hoje, fechou cotado aos 66.235 pontos e meio giro financeiro de 9,9 bilhões, elevado sim, em virtude desse evento, mas hoje também tivemos o vencimento de opções sobre o índice. Com isso, nós praticamente zeramos a perda oferida no mês de março. O índice acumula uma desvalorização de 0,6% no mês de março e no ano já são 10% de valorização. A Ibovespa continua sendo um destaque entre as principais bolsas globais que nós mostramos aqui. A seguir, portanto, eu vou trazer 2 gráficos intradiários para nós entendermos como que é a oscilação do Ibovespa reagindo a esse tipo de dado. Eu sempre gosto de trazer para vocês esses gráficos em dias de indicadores importantes. Eu trago para vocês a oscilação intradiária do Ibovespa no gráfico de 15 minutos. Observe que o índice abriu sim numa alta, mas bem ligeira, chegou a figurar no campo negativo, ficou oscilando entre margens estreitas, mas exatamente às 3 horas, com a decisão de política monetária, ele acelerou e ele chegou atingindo máximas e, como vocês podem ver, terminou muito próximo mesmo das máximas. Em relação às maiores altas e baixas do dia, era natural que nós observássemos entre as maiores quedas as ações correlacionadas ao dólar, ou seja, as ações de empresas tipicamente exportadoras. Isso porque o movimento que a gente observou no Ibovespa foi praticamente ao contrário no dólar. O dólar vinha de uma leve queda antes da decisão de política monetária e com essa decisão ele passou a cair mais forte. Então, observem aqui as maiores altas e baixas. Eu vou começar pelo lado vencedor. Entre as maiores altas, figuraram as ações da Estácio, subiram 7,1%. As ações da Vale, tanto as preferenciais quanto ordinárias, tiveram 6,9% de valorização. CSN, com 6,4%. E Bradespar, 6,4%. Bradespar sempre muito correlacionado às ações da Vale. E hoje, além desse cenário mais positivo para os mercados acionários globais, tivemos um forte avanço do minério de ferro lá na China. O minério de ferro ele reconquistou a marca dos $90, ele fechou numa alta de 3,2% na China, cotado aos $90,93. Na direção contrária, como eu comentei, ações de empresas tipicamente exportadoras. Então aqui figuraram Suzano, com queda de 3,8%, as units da Klabin com 1,2%, Embraer 1,2%, Marfrig 0,2% e EGE aqui praticamente no 0 a 0, figurando entre as maiores quedas.
Em relação à agenda econômica aqui no Brasil, não tivemos nenhum dado relevante, o mercado acabou observando os desdobramentos no fronte político doméstico, mas sem maiores influências sobre o Ibovespa, haja visto a forte valorização do índice hoje. Para amanhã, a agenda ela continua mais enfraquecida aqui no Brasil. Então teremos como destaque apenas o IPCS, medido pela FGV, mas como é um dado semanal de inflação, ele acaba não trazendo tanto impacto sobre a curva dos DIs futuros, mas é sempre importante acompanhar a evolução desses indicadores. E também nos Estados Unidos teremos dados da construção referentes ao mês de fevereiro. Esse dado sim é importante, mostra como anda a atividade econômica por lá, reforça a possibilidade de novas elevações de juros. Passada essa elevação agora, começa novamente a história. Teremos mais elevações ao longo desse ano ou não? Como eu comentei logo no começo do programa, só os dados econômicos nos dirão isso. Então é muito importante a gente acompanhar alguns dados básicos, como inflação, o setor de consumo norte-americano, ou seja, as vendas no varejo. Aqui também os dados da construção, que são setores historicamente com peso muito significativo dentro do PIB. E é claro, a variável do PIB também é um índice que a gente tem que acompanhar, assim como a variação dos empregos revelada tanto pela pesquisa DP como o payroll. E na zona do euro, temos dados de inflação. O IPC, o índice de preço ao consumidor, referente ao mês de fevereiro. Esse dado pode revelar como será a política monetária futura por lá. A inflação ela tem se mantido em um patamar controlado, mas se começar a mostrar avanço, o mercado vai começar a questionar a política atual de manter juros praticamente zerados e com estímulos econômicos. Então esse também é um desdobramento muito importante que merece acompanhamento e com certeza traz impacto sobre a precificação de ativos e naturalmente tem algum impacto sobre o Ibovespa e as ações aqui negociadas. Bom, esse era um panorama do mercado hoje. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente noite e até amanhã.